Bom dia a todos, né? Meu nome é Marcelo Pereira Marujo. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Muito importante. Inicialmente, protocolarmente, né? Agradecer a Deus por mais esse momento, essa oportunidade. Minha família, especificamente, né? Que está aqui, minha esposa, meus 2 filhos, muito bom. Os colegas lá da igreja e acho que o mais importante é o pessoal que eu não conheço, que veio aí porque se inscreveu no site aí do CRA e veio aí, né, prestigiar. Então, a vocês aí, muito agradecido mesmo pela presença. De fato, vamos iniciar, né, até porque sabemos que todos temos compromisso, né, então a gente inicia aí, o pessoal que for chegando aí vai se da melhor forma possível aí se imbuindo da temática aí. Bem, é um projeto do CRA, como todos sabem, né? Graças a Deus é a segunda oportunidade que temos de participar desse projeto, estudando com o autor, e estou aqui hoje, né, lançando mais essa obra, né? Espero que contribua, né, para que possamos refletir um pouco sobre a administração, sobre temáticas tão emergentes da administração, né? Empreendedorismo e sustentabilidade são as temáticas norteadoras dessa obra, né? A obra especificamente intitulada Empreendedorismo e Sustentabilidade, Responsividade às Demandas Socioambientais. Bem, como eu sou membro da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA, né, e nós temos como premissa, né, fazer uma explanação rápida da comissão, porque essa comissão é uma comissão temática do CRA, que a gente vem discutindo essa temática sustentabilidade aí, né, para o administrador. E justamente essa comissão, o objetivo dela é difundir e orientar a todos os associados do CRA quanto à incorporação dos conceitos e práticas envolvendo a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental que contribuam para a melhoria da gestão corporativa das empresas na formação, atualização dos administradores em geral. Então, eu tenho o privilégio de fazer, né, eu sou um dos precursores, como outros colegas dessa comissão, há alguns anos já à frente dessa comissão, e eu venho trabalhando essa temática aí, é um dos motivos que vem corroborando o porquê, né, de trabalhar empreendedorismo e sustentabilidade. Como de costume também, a gente joga, né, a nossa formação, tá ok? Só para o pessoal conhecer, eu sou professor universitário, né, tenho empresa na área que trabalha gestão, sustentabilidade, educação, meio ambiente. Ok, hoje estou aí dirigindo também o Instituto de Administração do Rio de Janeiro, um dos diretores, e venho aí contribuir da melhor forma possível aí para que possamos refletir sobre essa temática tão relevante. Bem, agora a gente, de fato, entra na obra, né? O livro ele está saindo impresso, né? E está saindo no e-book. O impresso, infelizmente, não culpando a editora, a culpa é de quem vos fala, né? Eu que atrasei um pouco, e o livro ainda não está impresso. Está impresso na editora aí, pode ser adquirido, né? Depois eu vou disponibilizar esse acesso, e o e-book já está ok aí. E no final aí eu coloco uma possibilidade de acesso direto. E nesse momento, vou fazer uma explanação bastante sucinta sobre o livro, sobre a composição do livro. O livro é composto, como podem perceber aí. Bem, deixa eu ficar bem à vontade quanto vocês. Vocês podem perceber, o livro é composto aí por 8 capítulos, e nesses 8 capítulos a gente vem trabalhando algumas temáticas necessárias ao administrador, ao gestor, ao empresário, ao executivo,
né, e, indubitavelmente, a todos os cidadãos que carecem tanto de conhecer um pouco mais a administração, a gestão. E, sem dúvida nenhuma, sempre orientado por essa perspectiva sustentável que vem se despontando como tendência, né, na sociedade contemporânea, como condição de justamente prover um desenvolvimento mais necessário às gerações presente e futura. Então, quer dizer, é uma condição extremamente importante de ser tratada, de ser desenvolvida. E, obviamente, essa temática, né, essas temáticas, elas vêm sendo trabalhadas por mim, obviamente, sempre associado a alguns grupos, algumas universidades, alguns institutos, de forma que eu consiga fazer um link, né, eu acho que esse é o diferencial do livro, eu venho conseguindo fazer um link da minha experiência prática, né, em empresas, instituições públicas, de modo geral, na academia, né, no ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação, nos grupos de pesquisa, eu venho tentando associar a teoria à prática. Então, é um mergulho, esse livro, né, ele materializa um mergulho na teoria e na vivência prática das organizações, do mercado, como um todo. Ok? E esse livro é composto, né, de 8 capítulos. Não vou ler o capítulo, que eu vou passar os capítulos. Prometo que eu não vou demorar, né? Isso daí é mais especificamente para o meu filho, mais de 2 horas. Não, vai ser bastante rápido, ok? Eu vou fazer uma explanação bastante rápida dos capítulos, bastante sucinta, que eu acho que o mais importante, obviamente, vocês vão ter acesso à obra. Estou guardando essa novidade para o final da palestra. Vão ter acesso e eu vou estar disponível por e-mail e outras fontes aí. Mas eu acredito que o mais interessante de estarmos aqui é, após a sucinta explanação, abrir os comentários aí, as discussões, né? Como eu costumo falar, ficar de peito aberto aí para vocês questionarem, fazerem suas considerações e a gente refletir um pouquinho aqui sobre as temáticas de modo geral. Então, no primeiro capítulo desse livro, né, o empreendedor sustentável. Então, é justamente a essência do livro. Ele se torna a condição norteadora do processo do empreendedor, do profissional, independente de sua área de conhecimento. Obviamente, eu não estou tratando somente do administrador, mas, obviamente, o meu foco é sempre a administração, mas eu estou sempre imbuído e preocupado com todas as áreas de conhecimento, que é uma das condições que eu venho trazendo. Então, quando o livro coloca empreendedorismo e sustentabilidade, na verdade, uma questão de marketing, uma questão fashion, mas a essência dele é um empreendedorismo sustentável. Ou seja, a gente trata o empreendedorismo sustentável como a necessidade de um DNA sustentável. Então, esse empreendedor, ele carece de ter um DNA sustentável. E o que é esse DNA sustentável? É justamente o que eu trago nesse capítulo, onde o profissional vai na essência do empreendedorismo, que é justamente enxergar nos problemas as oportunidades e trazer, né, a revés e a jusante toda essa possibilidade de empreender seu negócio de forma sustentável. Aí que entra a essência, né, o DNA do empreendedor, onde esse empreendedor, a partir dessa visão de vislumbrar negócios, né, aí eu vou parafrasear Schopenhauer, o empreendedor que consegue enxergar o que todos veem, mas não consegue enxergar, justamente ele trazer, né, buscar, a partir desse problema, essas oportunidades e vir enxergando a sustentabilidade em todas as suas dimensões.
ter no desenvolvimento, no empreendimento do negócio, uma visão política, uma visão social, uma visão econômica, uma visão ambiental e uma visão cultural. Mas não são proposições estanques e alternadas, não. São simultâneas. Elas devem se desenvolver de forma necessária e interdependente simultaneamente. Então, esta é a essência do DNA, né, do empreendedor sustentável. É você ter um DNA sustentável. Ok? Então, esse capítulo justamente traz essa condição do empreendedor sustentável, não empreendedorismo e sustentabilidade. São coisas distintas. Bem, o segundo capítulo, a preocupação, obviamente, vem na formação do empreendedor de uma forma mais ampliada possível, né? Eu trago formação responsiva do empreendedor às demandas do mercado global. Obviamente, nós estamos à mercê de uma profusão de informações e conhecimentos, né? Somos hoje refém da tecnologia, diga-se de passagem, né? É muito importante, e temos que enxergá-las, né, e empreender como aliadas, e não como adversário. E você ser responsivo, né, você conseguir responder iminentemente, com propriedade, a todas essas demandas que o mercado jorra a cada segundo, torna-se uma condição interessantíssima. Aí eu venho resgatando o que eu falei no início, né, da palestra, quando faz-se necessário nós, como empreendedores, como profissionais, termos uma visão cada vez mais ampliada das áreas de conhecimento. Então, quer dizer, quanto mais eu enxergar as ciências administrativas, jurídicas, biológicas, humanas, etc., eu vou ter mais propriedade para prever e, sobretudo, prover o meu negócio. Então, são condições extremamente necessárias, onde eu sinalizo algumas necessidades para que esse profissional, né, para que a formação desse profissional, porque o problema, problema é uma palavra muito forte, mas eu acho que, de fato, é o problema, né, está na formação, né? A formação que vem carecendo cada vez mais de ser responsiva para prover o profissional essas necessidades que atendam ao mercado. E nesse capítulo, nesse segundo capítulo, eu venho sinalizando todas essas necessidades, ok? No terceiro capítulo, empreender na perspectiva da sustentabilidade como condição provedora de responsabilidade socioambiental. Bem, estamos falando aí do cerne do livro, né, da essência. A essência aí, né, ela está fundamentada na minha tese de doutorado, né, que eu tive a oportunidade de terminar em 2011, e justamente a minha tese, ela ostentou, né, a sustentabilidade em várias dimensões. Quando você trata, quando o mundo trata, né, de Estocolmo, na Suécia, 1972, até agora, a temática em pilares, na minha concepção, limitados, né, esse foi o fruto da minha tese, nos pilares da sustentabilidade, né, no tripé da sustentabilidade, como é conhecida, social, econômica e ambiental, a gente se limita bastante, sobretudo como administrador, como gestor, com a visão estratégica que nos é peculiar. Então, eu justamente mergulho em alguns documentos, referências internacionais e nacionais, para buscar o que
é a sustentabilidade, que variáveis são essas que tanto precisam de ser, de fato, orientadora da formação. Né? O que é sustentabilidade? O que carecemos de desenvolver sobre a sustentabilidade? E justamente eu acrescento nesse tripé aí a condição política, porque você não consegue, né, prover estratégias sociais, ambientais e econômicas sem estar orientado, fundamentado em questões políticas. E, indiscutivelmente, não se faz nada disso sem a educação, sem a cultura. Né? Então, justamente, eu trago na minha tese doutoral essa condição. E esse capítulo é um extrato dessa tese, né, que eu trago as 5 dimensões da sustentabilidade. E, obviamente, nesse livro eu já vim avançando um pouquinho. Né? A essência do pesquisador, a essência do investigador é a refutação. Então, eu venho refutando sobre a temática, tanto discutindo, e, obviamente, eu já amplio essa visão, né, das dimensões da sustentabilidade, como política, econômica, social, ambiental e cultural. Eu já trago a educação para a cultura, né, obviamente, balizadora de todo esse processo. Então, esse capítulo é um capítulo um pouco, talvez seja o capítulo mais sólido e mais acadêmico, mais científico, de modo geral, mais chato do livro, mas é onde eu busco a essência de tudo que eu estou aí discutindo. Ok? E o capítulo 4, globalização, empreendedorismo e negociação. Né? Eu trago um trinômio bastante inquietante aí, né? Globalização, empreendedorismo e negociação. E, certamente, a proposição orientadora desse capítulo vem ser a negociação, a importância do negociador, do empreendedor negociador, né? Do negociador empreendedor, obviamente, não em hipótese alguma dissociado do que acontece tanto em nível local quanto em nível global. Então, esse empreendedor que carece de ter uma perspicácia de negociador, né, onde ele precisa necessariamente, para negociar, para empreender o seu negócio, né, desenvolver uma série de técnicas. E a primeira delas é justamente negociar consigo próprio. E o que é negociar consigo próprio, meu filho querido? É justamente negociar com a nossa necessidade de melhorar a nossa performance enquanto ser humano, enquanto ser mais sociável e, sobretudo, nessa condição, vamos ser um profissional melhor. Então, quer dizer, a primeira questão da negociação é negociar conosco, né? Negociar que precisamos estar melhorando a cada instante. Isso daí é o que eu mais, né, coloco para todos. Né? Marcelo, você precisa melhorar? Preciso melhorar muito, né? Graças a Deus, eu tenho essa convicção. Né? Então, a gente traz essa temática da negociação, do empreendedor, da visão dimensionada, da visão de áreas de conhecimento, de entender que a negociação ela é uma constante em todo o processo, ela não é produto, ela é processo, eu tenho que estar o tempo todo negociando, até porque, né, estamos tratando de globalização e as necessidades, essa capacidade de nos mantermos responsivos às demandas socioambientais tornam-se cada vez mais necessárias para nos mantermos organicamente, ativamente, proativamente no mercado. Ok? Bem, esse é o 4º capítulo. O 5º capítulo, né, projetos sustentáveis, metodologia aliada à necessária interdependência, teoria e prática. Bem, nós sabemos que um dos maiores problemas
né, global, não diferentemente do Brasil, em hipótese alguma diferente do Estado, né, é justamente a falta de projeto. Ah, não, Marcelo, tem muitos projetos, mas estou falando de projetos de verdade. E nós sabemos que projetos têm uma série, têm inúmeros, mas com consistência, projetos sustentáveis tem muito pouco, né? Nós acompanhamos na mídia aí diuturnamente as problemáticas advindas, né? Quantos recursos, né, vão pelos ralos por, né, investimentos serem perdidos em projetos fragilizados, em projetos insustentáveis. E eu trago uma proposta, reflexão sobre projetos de cunho mais metodológico. Obviamente, é quase que um laboratório esse capítulo. Esse capítulo eu busco apresentar, né, o maior estreitamento possível da teoria com a prática. Ah, Marcelo, esse capítulo é 100% teórico? Não, talvez seja o mais prático deles todos. É justamente eu tento sinalizar à luz de laboratórios, tanto na graduação quanto na pós-graduação e na prática, né, o quanto esta proposta faz-se necessária. Bem, estamos falando de variados autores, de autores renomados em projetos, né? E quando a gente mergulha na bibliografia sobre projetos, a gente pode observar o quanto, né, carece de trabalhar na perspectiva aqui que eu apresento, né? Obviamente, nós sabemos que qualquer projeto ele nasce, né, de um problema e, consequentemente, desse problema que a gente começa a desenvolver o projeto. Isso daí, a filosofia nasce da ciência, a essência da ciência é o problema e, obviamente, o projeto não deveria ser diferente, e não é diferente. E aí, o que eu mais trabalho nesse capítulo é o problema. Mas não é o problema por si só, mas a proveniência do problema, o que antecede a esse problema. Então, todas essas problemáticas, todas essas raízes, né, que você de fato vai conhecer o problema, para aí sim desenvolver o projeto. E, sobretudo, né, trabalho a partir dessa clarificação do problema, uma profusão de métodos de pesquisa, que é outra condição bastante suscetível para o profissional. Métodos, metodologia, uma coisa muito chata, mas extremamente importante, onde eu apresento a necessidade da não excludência de métodos de pesquisa. Os métodos de pesquisa não são excludentes. E aí eu trago à tona a necessidade de nós conhecermos, de nós trabalharmos variados métodos de pesquisa no desenvolvimento do projeto. E, obviamente, dá muito mais consistência, dá uma visão muito maior aos projetos, torna, sem dúvida nenhuma, os projetos sustentáveis de fato, até porque eles, da sua necessidade de mergulho, né, a enxergar o problema e, consequente ao seu desenvolvimento, ele vem sendo justamente provido, né, na perspectiva da sustentabilidade, contemplando todas as supracitadas dimensões políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. Então, o projeto fica com muito mais consistência, sem dúvida nenhuma, sustentável. Bem, o 6º capítulo é empreendimento de projeto básico de logística. Obviamente, nós administradores, de modo geral, sabemos que hoje talvez quem chegou um pouquinho tarde foi
possivelmente por uma problemática dessa daí. Mobilidade, né? Um dos fatores que a logística vem tanto trabalhando aí. Na verdade, a gente está tratando aqui de imobilidade, né? Mas tudo bem. Mas mobilidade, obviamente, carece de toda uma estratégia logística. E talvez essa seja uma das áreas da administração, áreas de conhecimento hoje, mais emergentes, mais problemáticas e que devem ser melhor trabalhadas, logística. Então, quer dizer, as organizações, ao empreendedor especificamente, né, não se consegue hoje desenvolver com consistência nenhum projeto se não estiver fundamentado em consistentes estratégias logísticas. Então, uma condição extremamente interessante, e nesse capítulo, eu, da mesma forma como o capítulo anterior, eu, a partir de laboratórios, tanto na graduação quanto na pós-graduação e na prática, né, em empresas, em consultorias, eu justamente trago a logística, né, como condição de ser trabalhada na administração, na sala de aula, na empresa, na sala de aula e na empresa. Então, busco mostrar a importância dessa necessária interdependência da academia com a empresa. E, justamente, aí eu evidencio uma série de alternativas para favorecer o profissional, o empreendedor, né, o empreendedor sustentável, entender a importância da logística no processo, né, de formação, de empreendimento do seu negócio. Bem, capítulo 7, empreendedorismo e sustentabilidade, orientação à governança. Então, vocês podem observar que a gente vem o tempo todo trabalhando com temáticas extremamente expressivas e, por conseguinte, emergentes da administração, da sociedade contemporânea. Até agora não falamos de nenhuma temática que não seja conhecida e necessária ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, são temáticas realmente que devem ser contempladas, né? E a gente está falando de governança local. Esse capítulo traz governança local, traz desenvolvimento local, traz a sustentabilidade como condição de favorecer a governança, de favorecer o desenvolvimento local, uma série de questões importantes. E como fazer isso, como se mergulha nisso, qual a importância disso no resgate do cidadão, como esse cidadão vai protagonizar o processo de desenvolvimento local, como ele vai protagonizar o processo de governança local e global, né? A gente pode fazer vou chamar a atenção aqui, relembrando-os, assim que a importante, né, Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, no ano passado, aqui no Brasil, né, a Rio+20, a famosa Rio+20, começou, né, ela já começa com um gap muito grande, um grande problema. E esse problema, obviamente, se converte nessa condição de governança. Mas por quê? Porque tem governança? Não, na verdade é que falta governança. Não? Então, justamente, o nosso problema maior, tudo que falta, governança. O que faltou na Rio+20, né, o que continua faltando ao planeta, né, à sociedade global hoje, é justamente governança. E que governança é essa que nós estamos falando? É justamente a falta de trazer, né, a mesa de discussão, de negociação, de peito aberto, com vontade de mudar as coisas, os atores, né, que protagonizam a sociedade. Governos, empresas, organizações não governamentais, cidadãos comuns, etc. e tal. E é essa governança, justamente, essa governança que eu trago para o desenvolvimento local, né? Para favorecer, para resgatar o cidadão
numa certa comunidade e trazer esse cidadão, né, como um possível empreendedor, né, que consiga, a partir das suas competências e habilidades, independente da formação, empreender negócios, fazer com que a economia local se desenvolva, trazer dignidade para parcela daquela população. Então, neste capítulo do livro, a gente trabalha todas essas condições a fim de favorecer em nível local as políticas globais. E o nosso capítulo 8, né, responsabilidade socioambiental. Necessária responsividade do empreendedor sustentável. É justamente entender, né, ter como questão norteadora do seu processo de formação, do processo de desenvolvimento do seu negócio, né, a visão socioambiental, né, se colocar como parte ativa e proativa do processo de desenvolvimento da sociedade, né? Eu sou esse ambiente, ok? Eu sou parte integrante, necessária, ativa e proativa desse ambiente, ok? Então, ter essa visão redimensionada, né, do socioambiental, né? Não é responsabilidade social, né? Ter responsabilidade social, ter responsabilidade socioambiental e por que não, né, começar a pensar em responsabilidade socioambiental, onde eu não preciso pensar as questões dissociadas, onde eu não só penso social para pensar ambiental. Não, eu tenho que começar a contemplar, né, estou falando de sustentabilidade no processo de desenvolvimento, então eu tenho que começar a criar habilidades, autohabilidades, se poderíamos dizer assim, para que possamos, para que consigamos desenvolver os nossos negócios nessa perspectiva. Então, quer dizer, você entender o socioambiental, estar responsável, sobretudo comprometido com todo esse processo socioambiental, esse processo de maior responsabilidade, de maior comprometimento profissional, de comprometimento ético, né, torna-se uma condição cada vez mais necessária para que possamos entender, né, o quanto essa sociedade carece de maior responsabilidade, de maior compromisso. Então, torna-se uma questão extremamente interessante para que a gente consiga, de fato, ser responsivo com todas essas demandas, né, que vem acontecendo e que, vira e mexe, a gente vem buscando um culpado. E justamente quando você começa a ter uma responsabilidade, não somente com o seu negócio, com o seu público, mas de modo geral com o público, de modo geral, né, com o mercado, com a sociedade, você passa a ter uma visão maior, você passa a ter, de fato, um respeito, né, pelo cidadão, pela sociedade e, obviamente, sempre orientado pelo mercado. Bem, para fechar, eu apresento, obviamente, no livro, as minhas considerações. E as considerações nada mais, nada menos do que eu faço um resgate, eu faço um passeio pelo livro e saio aí corroborando justamente todas as minhas propostas, todas as minhas exposições sobre as temáticas. E, obviamente, eu venho resgatando e ratificando a importância, né, do empreendedor sustentável ter necessariamente, né, necessária e interdependentemente, o DNA como proposta protagonizadora e norteadora de todo o seu processo, não somente como ser humano, né, mas como profissional, de entender a sustentabilidade,
em todas as suas dimensões, que vai favorecer consideravelmente o seu desenvolvimento como profissional, obviamente vai favorecer as organizações essa orientada pelo mercado, mercado este orientador da sociedade, mercado esse que já enxerga a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento do mercado e que, infelizmente, ainda não consegue se desenvolver nas perspectivas, ainda não consegue contemplar tanto essas perspectivas da sustentabilidade, que tanto vem se falando, mas que sabemos que há uma divergência bastante grande, né, dos governos de empresa, e isso daí acaba, né, obstaculizando, né, o desenvolvimento de profissionais com essa capacidade, com essa necessidade. Então, eu justamente termino, né, reverenciando a importância de esse empreendedor ter um DNA sustentável. Então, cada vez mais eu evidencio e clarifico que não é empreendedorismo e sustentabilidade, mas empreendedorismo sustentável. Ok? Bem, essa é a obra. Eu vou abrir para discussão. Antes de abrir para discussão, eu gostaria de falar duas coisinhas. Primeiro, registrar a presença dos meus amigos da comissão, né, coordenador e coordenadora adjunta, Glauco e a Georgette. Gostaria de agradecer imensamente aos colegas, gostaria de agradecer meu amigo de trabalho ali, Eduardo, ok? Obrigado pela presença. Ratificar, né, o meu muito obrigado ao pessoal que veio espontaneamente aí saber sobre a temática, o pessoal lá da igreja lá, Rosângela e a Fátima, a minha família é sempre maravilhosa aí, ok? Para fechar, eu obviamente sou fruto, né, da escola pública, da educação infantil ao pós-doutorado, eu sou fruto da escola pública. Então, como sou fruto dessa escola pública, eu acho que o maior compromisso meu é justamente ratificar, quando se fala em sustentabilidade, fala em responsabilidade socioambiental, é ratificar essa responsabilidade. E a responsabilidade ela está ratificada aqui, ó. O livro está publicado pela editora Perse, ok? Ele não está aqui fisicamente, ele está impresso e no e-book, ok? E o e-book ele está grátis, ok? Eu negociei com a editora, ok? Então, o livro tem um preço impresso, obviamente não tem como não ter, ok? E o livro está gratuitamente disponível no site da editora. Então, vocês podem baixar o livro gratuitamente. E esse é a minha resposta aí, a minha responsabilidade aí de socializar. De socializar aí um pouquinho do que eu venho trabalhando. Obrigado. Bem, desculpa aí. Aqui está o meu e-mail, está o site da minha empresa, e o meu e-mail vai ser uma satisfação aí poder conversar com vocês, né, servir de alguma forma. E agora eu gostaria de deixar aberto aí, né, para a gente discutir um pouquinho, algumas perguntas, algumas reflexões. Ok? Fiquem bastante à vontade, não precisam ficar com medo de perguntar, eu acho que eu posso, não. Todo mundo pode e deve perguntar e fazer a pergunta que quiser. Ok? Fiquem bem à vontade.
Mas fica à vontade para perguntar, né? Fica à vontade na cadeira, não. Bora? Fiquem à vontade aí. Dúvidas, perguntas, inquietações, críticas, são e serão sempre bem-vindas. Ok? Por gentileza. Bom dia a todos, bom dia Marcelo, meu nome é Fernando, sou administrador de empresa, também trabalho com gestão de projetos socioambientais. A minha pergunta é por que as empresas criam setores e já não nascem em sua essência sustentáveis? Fernando, né? Fernando, Isso, obrigado, bom dia e obrigado aí pela presença e, em especial, pela pergunta. Bem, na verdade, a gente está falando de temáticas extremamente emergentes, extremamente relevantes e, sobretudo, suscetíveis, né? A gente não está falando de uma temática simples, né? No discurso parece simples, mas como você trabalha na área, você sabe que ela é impregnada de essência, de necessidades, né, de estratégias e muitas das vezes de falta de estratégias necessárias para o seu desenvolvimento. Eu acredito que o grande problema das empresas, né, que trabalham com projetos nessa perspectiva, e não vou entrar na essência de competências e habilidade para tal, porque é muito forte, mas vai mais ou menos por aí, né? É uma falta de uma formação, né, mais qualificada, mais voltada para essa área. Porque a essência desses projetos está no DNA do proprietário, do diretor, do executivo. É justamente ter essa essência de entender que o meu ponto final, o meu cume, é o lucro, mas não é o lucro somente financeiro. Ok? A gente tem que começar a se desvencilhar disso e entender que lucro não é somente econômico. O lucro é social, o lucro é ambiental, é política, é cultural, etc. e tal. E, de modo geral, há uma aculturação organizacional, né, que não se entende, né, aí não se desenvolve todo o processo de forma que se entenda, né, a sustentabilidade nessa essência e, sobretudo, a visão de lucro. Que lucro nós estamos falando? Então, eu acredito que isso passa, necessariamente deveria passar, por uma questão de sensibilizar a empresa, do porteiro ao diretor, a partir dessa sensibilização, né, prover uma conscientização para que as pessoas começam a entender a importância da temática, a importância de um projeto e desenvolvam aquele projeto, né, com a essência que deveria. E isso não é, obviamente, a gente fala aqui, mas sabe que não é uma coisa simples, né? E eu acredito que isso daí vai ao encontro, ou muitas das vezes de encontro, a uma série de particularidades que estão vinculadas mais num viés econômico do que social, etc. e tal. Aí, justamente, quando a gente traz essa empresa, né, para tentar ver a importância de ser desenvolvida veementemente na perspectiva da sustentabilidade como condição provedora de responsabilidade socioambiental, nós teríamos resultados mais satisfatórios. Respondi? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. O microfone fica mais chique. Eu sou Rosângela, sou amiga, mas sou bibliotecária, também trabalho numa faculdade. E será que essa questão maior, assim, pensando numa coisa mais semente, não seria o tempo de se trabalhar mais nas escolas, desde o ensino fundamental, essa questão da sustentabilidade, porque as pessoas não vão criar essa mentalidade, depois de adulto, é muito difícil você colocar numa pessoa essa
as pequenas ações domésticas mesmo, do lixo, de separar o lixo, de casa, de não jogar coisa fora, não jogar dentro dos rios, sofás, cadeiras de praia, que tem muito, que acontece muito por aí. Será que não seria um trabalho do governo, que teria que ser uma ação governamental, talvez, mais forte, de começar a sustentabilidade desde os primeiros tempos na escola, já que em casa é mais difícil, porque as pessoas não têm essa educação socioambiental, e vai ser difícil passar para os filhos, para as crianças, para os alunos, essa parte esse pensamento sustentável? Rosângela é minha amiga lá da igreja, Vicentina, né? Sem dúvida nenhuma. Em 2009, eu e a Lidiane, né, nós publicamos um livro, Educação Infantil e Sustentabilidade, né, onde a família estava nesse processo de desenvolver essa responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, já existem políticas, mas, infelizmente, não implementadas e desenvolvidas como deveria, né? Por exemplo, a ONU, através da Unesco, ela, em 2004, ela lançou Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 2005 a 2014, poucos sabem disso, inclusive pouquíssimos professores sabem disso, né? 2005 a 2014, Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, inclusive foi um dos documentos que eu referenci na minha tese de doutorado. Justamente a essência é o quê? A essência é a educação. Nenhuma sociedade se desenvolve aquém da essência, aquém da educação. Então, todo desenvolvimento urge necessariamente da educação. E, infelizmente, tem esse gap, né? Existem projetos muito isolados de alguns governos, mas, infelizmente, não com essa essência, não com essa necessidade, e, sem dúvida nenhuma, quando eu falo de educação, eu falo da educação infantil, que é justamente onde ainda não se tem aquela atenção que deveria. Obviamente, é um nível educacional para as pessoas brincarem, para as crianças brincarem, mas essa brincadeira ela tem toda uma proposta pedagógica, metodológica, que infelizmente não é trabalhada. Mas concordo com você e tenho essa preocupação, né? Eu, particularmente, quando eu fiz justamente o pós-doutorado, eu fui trabalhar com crianças na creche. Parte da pesquisa do meu pós-doutorado foi justamente com crianças na creche, né? E lá você vê, né, diretores, pedagogos, professores, eu vou até deixar as crianças de lado, que não sabem o que essa palavra significa, né? Muitos nem ouviram a palavra, embora pode ser assustador para a gente, né? Mas como você vai a campo e levanta isso, né? Não, eu não... Já ouvi falar, mas não sei nem o que é. É absurdo assim, ok? E isso daí eu não estou falando de boca para fora, isso daí foi uma pesquisa, uma investigação, né, que eu tive a oportunidade de fazer em 2012, e isso daí é assustador. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação é essência e deveria ser, sim, né, espero que seja o mais breve possível, né, fonte orientadora dessa visão. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Gente, mais alguma perguntinha? Alguma dúvida? Alguma inquietação? Alguma crítica? Crítica que é muito bom. Nenhuma crítica? Então está tudo bom, tudo maravilhoso. Vou acreditar nisso. Bem, então eu ratifico, né? Foi uma satisfação, é uma satisfação muito grande poder fazer esse lançamento, mais uma vez, do livro aqui no CRA, e eu acredito que a grande responsabilidade, a minha grande resposta à sociedade, né, que eu sou fruto dessa escola pública, dessa universidade pública, é justamente ter negociado com a editora, né? O livro ele está vendido, mas o e-book está grátis lá para que todos baixem lá, possam fazer suas críticas, e as críticas especificamente e diretas
para mim, né, pelo meu e-mail, serão, não tenho dúvida nenhuma, muitíssimo bem-vindas, né, que como eu preguei aqui, né, quem me conhece sabe que eu sou literalmente sempre aberto às críticas, sou muito crítico, mas da mesma forma que eu sou muito crítico, eu sou totalmente aberto às críticas, tanto na universidade, quando estou dando aula, os alunos sabem que o que eu mais gosto são de críticas de modo geral. Então, eu acredito que essa liberdade, essa democracia de ir e vir, essa minha condição de ser e estar no mundo, né, ontologicamente falando, é justamente orientada por essa essência, né? Aberto sempre às considerações, às críticas da melhor forma possível. Ok? Bem, antes de terminar, registro aí a presença do meu grande amigo Cláudio Burlas. Muito obrigado pela presença, ok? E, mais uma vez, né, me coloco aí à disposição. Alguma pergunta? Então, finalizo aqui agradecendo imensamente a presença de todos. Foi uma satisfação enorme, sem dúvida nenhuma, um momento muito especial para mim, e estou muito feliz e agradecido a todos aí. Muito obrigado.